Boa noite a todos. Iniciamos agora o nosso quadro Dr. Álvaro Responde sobre retinopatia diabética. Iniciamos agora. Boa noite. Iniciamos agora o nosso quadro Dr. Álvaro Responde, tratando sobre retinopatia diabética, tirando as dúvidas, esclarecendo os principais pontos sobre esse problema, tá ok? Vamos lá, que hoje tem muita coisa boa. Ontem foi um sucesso absoluto, recorde dos recordes aí, com 300 pessoas, e hoje vamos lutar para que a gente consiga superar. Vamos lá, pessoal. Curtam aqui do lado, podem apertar no coraçãozinho aí do lado, compartilhem com as pessoas que você gosta, que você conhece, que hoje nós vamos falar muito sobre retinopatia diabética. Vai ajudar muitas pessoas que precisam e que têm ainda alguma dúvida sobre esse tema, sobre essa questão, ok? Vamos lá? Bom, então, iniciando aqui nossa live de hoje, falando sobre retinopatia diabética, tá? Vamos lá, retinopatia diabética. Bom, pessoal, o diabetes, a gente sabe que já é a terceira causa de cegueira no Brasil e no mundo. As pessoas perdem a visão, geralmente, por três motivos principais. O primeiro deles, catarata, né? Catarata, que ocorre na fase mais adulta, idosa, e as pessoas geralmente perdem a visão por esse motivo. Graças a Deus conseguimos operar e restaurar a visão completamente. Segunda causa, pessoal, glaucoma. Glaucoma, pressão do olho muito alta, gerando uma compressão lá no nervo óptico, e aí pode, na verdade, é uma causa irreversível de perda de visão. Portanto, deve ser tratado logo de imediato. E o diabetes já é a terceira causa. Então, uma causa totalmente prevenível. Eu olho diariamente, recebo vários exames, recebo telefonemas, recebo mensagens, solicitações diárias dessa área que eu atuo, que vem crescendo cada vez mais. Crescendo por dois motivos. Crescendo porque nós estamos prestando mais informação, mais esclarecimento, e as pessoas estão conseguindo já estão conseguindo se prevenir, conseguindo já detectar de modo mais precoce essas alterações. Mas, infelizmente, alguns casos já estão avançados e requerem, na verdade, um tratamento cirúrgico. Bom, então a retinopatia diabética é uma doença, uma lesão que ocorre dentro do olho. Aqui, ó, de maquete. Então, nós podemos entender que a retinopatia, ou seja, retino é retina, que equivale à parte de dentro do olho. Patia é doença, né? Patologia, doença, ou seja, é uma coisa que ocorreu uma lesão, um agravamento nessa parte de dentro do olho. E essa lesão na parte de dentro do olho, que é a retina, é a chamada retinopatia. Diabética porque foi causada diretamente pelo diabetes. Então, se a gente perceber, o acúmulo de açúcar, a oxidação que esse açúcar leva, isso ao longo de muitos e muitos anos, vai gerando uma destruição dos vasos sanguíneos. E essa destruição dos vasos sanguíneos gera a retinopatia diabética. E é disso que nós iremos tratar na noite de hoje. É isso que nós iremos esclarecer, que nós iremos tirar as dúvidas mais frequentes, as perguntas que foram nos feitas ao longo de todo esse dia e essa semana. Tá ok? Vamos lá? Pessoal, pra vocês terem uma ideia de diabetes, uma pessoa morre por diabetes a cada 6 segundos no mundo. Então, é a principal causa, no caso, de morte associada a uma doença específica. O diabetes mata mais do que câncer, pessoal. Pra vocês terem uma ideia de como é uma doença silenciosa e perigosíssima. E ela mata por questões cardiológicas, por infarto, por AVC, por comprometer dessa forma a nossa estrutura. Mas nesse momento aqui, nós iremos tratar das alterações oftalmológicas, que no caso é a retinopatia. E nós faremos de tudo para prevenir. Vocês podem ter certeza, podem contar comigo, porque eu estarei disposto a ajudar, estarei disposto a contribuir, a informar no que for preciso. Pra vocês terem uma ideia, no mundo, nós temos 430 milhões de pessoas com diabetes. A nível de Brasil, a gente pode trazer uma população hoje do Brasil de 215 milhões de pessoas, nós temos 15 a 20 milhões de pessoas com diabetes, o que equivale a 8 a 9% da população brasileira tem diabetes já detectado. E esses números vêm crescendo por vários motivos, sobretudo pela má alimentação.
sobretudo também pelo aumento da detecção, pelo aumento da consciência das pessoas de procurarem logo um atendimento médico e conseguirem logo se diagnosticar, conseguirem logo identificar que estão com o problema. Então, o diabetes não é perigoso se você conhece o problema. Ele torna-se mais grave quando você não identifica e não sabe para onde ir, não sabe que caminho percorrer. Eu abri uma pesquisa ontem, aqui no meu Stories, no meu Instagram. Aqui nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Então, eu abri um Stories aqui, pessoal, que está aqui agora no Facebook, e eu perguntei qual era a maior dificuldade que você teria para controlar o diabetes, para identificar. Na verdade, é não saber o que fazer diante do diabetes. Às vezes não sabe nem qual médico que tem que procurar. E aí, nesse caso, vamos esclarecer, vamos orientar que o primeiro cuidado é o autocuidado. É você se informar, se encher de informações confiáveis, plausíveis, para que você mesmo torne-se protagonista e possa cuidar do seu diabetes. Ninguém é mais interessado do que você mesmo com a sua saúde. E eu tenho interesse na sua saúde. Que um dia a gente possa se encontrar por aí, que a gente se encontre um dia pessoalmente, quem sabe, e que você me diga, doutor, poxa, aquelas suas informações, seu treinamento fez com que eu mudasse de vida, fez com que eu fosse uma outra pessoa. E é isso que eu busco, eu quero que vocês entendam isso e que a gente cresça junto e não sinta mais nenhum tipo de comprometimento pelo diabetes na nossa visão, tá bom? Por favor, compartilhem aqui, ó, cliquem no botão de curtir aqui do lado, nesse coraçãozinho. Vocês podem clicar, por favor, me ajudarão muito que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Marquem aqui agora uma pessoa nos comentários, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você sabe que tem diabetes ou algum familiar e que você queira ajudar, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos seguindo aqui em frente. Então, vamos lá. Começando já pela primeira pergunta que nós temos em relação à retinopatia diabética, tá bom? Já uma pergunta importante, pergunta aqui do senhor Edilson, que é o presidente da ADIMA, da Associação dos Diabéticos Hipertensos aqui do Maranhão. Bom, ele pergunta qual é a população diabética em São Luís. Senhor Edilson, uma excelente pergunta. E a gente tem que ter uma ideia, um percentual de por volta de 10% da população. Isso a nível de Brasil. Nós temos cerca de 10% da população do Brasil, como eu falei, 15 a 20 milhões de pessoas com diabetes. Trazendo para os estados, você pode colocar essa estimativa de cerca de 10% da população ter diabetes já diagnosticado. Se a pessoa fez o exame, já fez aqueles 3 critérios para saber se você tem mesmo de fato diabetes, e aí você comprova que tem. Então, vamos relembrar? Primeiro critério, glicemia em jejum, acima de 126, 2 medidas. Segundo critério, hemoglobina glicada, acima de 6,5. Terceiro critério é uma glicemia do sangue acima de 200, associado com alguns sintomas, como aumento da sede, aumento da fome e aumento da vontade de urinar, ou seja, aumento da quantidade de urina ao longo do dia. Tá? Então, esses são os critérios. Então, tendo diabetes, 10% da população, em média, tem essa doença. Trazendo para o Maranhão, onde nós temos aqui uma população de 7 a 7,5 milhões de pessoas, nós estamos falando, senhor Edilson, de uma população de 700 a 800 mil pessoas com diabetes no nosso estado. Então, é muito comum, é muito preocupante e a gente tem que ligar o sinal de alerta, tem que informar cada vez mais. Tenho certeza que grande parte dessa população, de quase 1 milhão de pessoas com diabetes no nosso estado, nem sequer sabe que tem. Precisa se informar, então às vezes já está sofrendo de algum sintoma e está achando que ter muita fome é normal, e está achando que sentir muita sede é porque o sol está muito quente, que está achando ainda que fazendo muito xixi durante o dia é na verdade porque está com problema na próstata e não é problema de diabetes. Então tudo isso a gente tem que esclarecer. E esses canais, essas lives, esse tempo que a gente dedica com muito prazer para ajudar as pessoas, ele é fundamental para que você compreenda e chame atenção para a sua saúde. Isso é muito importante. Eu quero muito que vocês possam colocar isso em prática e possam desenvolver isso da melhor maneira possível. Vocês certamente serão pessoas diferentes, sairão transformadas a partir do momento que vocês compreenderem o diabetes e conseguirem trazer isso para um melhor resultado na sua visão. Podem acreditar, vai dar muito certo. Obrigado, senhor Adilson, pela pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta.
Estão conseguindo ouvir? O áudio está bom para vocês? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Como afeta a visão? Bom, pessoal, vamos lá. Como é que a retinopatia afeta a visão? Então, você que tem diabetes, o maior risco que você pode ter de perda visual é devido à retinopatia diabética. Nós explicamos o seguinte: o diabetes pode atingir a visão da pessoa de 10 formas diferentes. 10 formas diferentes. Sendo que são 5 formas mais leves e 5 formas mais graves da doença. Isso tudo tem que ficar muito bem esclarecido. Isso tudo nós colocamos e pautamos bem no nosso curso. 5 formas leves e 5 formas mais graves. Doutor, mas como é que eu vou saber isso? Você vai aprender isso. Você vai se testar, você vai fazer autoexames, você vai conseguir identificar, você vai perguntar para nós vamos estar te acompanhando de perto, acompanhando, te ajudando a fazer com que você mesmo possa identificar o que está acontecendo com seus olhos. Pessoal, o diabetes é silencioso. O diabetes não avisa até que boa parte da sua visão já esteja comprometida. A partir daí, a sua visão começa a piorar gradativamente. E o risco de uma perda severa de visão é muito grande. Eu nunca me esqueço de uma história que eu recebi um paciente, na verdade, que entrou em contato comigo, nós avaliamos, e ele tinha tudo. Chegou para fazer cirurgia. Doutor, eu estou aqui para fazer a cirurgia. Não importa o valor. Eu quero operar porque eu sou um homem trabalhador, tenho 45 anos de idade e eu quero voltar a enxergar. E eu quero, a coisa que eu mais quero na minha vida é voltar a enxergar. E ao voltar a enxergar, poder trabalhar, poder dar o sustento da minha família. Atendi ele no consultório numa terça-feira pela manhã. E aí ele veio com a família, sem poder andar, já as pessoas levando, mas tinha condição, queria fazer a cirurgia. Mas ao avaliar, eu percebi que já estava com um caso muito avançado. Múltiplas hemorragias, muitos sangramentos dentro do olho e o descolamento de retina, que é aquela forma mais grave que tem do diabetes. E aí uma coisa que ele me pediu foi que não acontecesse com o filho dele, com os filhos dele. A gente sabe que o diabetes é uma coisa genética, é uma herança genética que pode ocorrer, que a gente conseguisse lutar para que com os filhos dele não ocorresse o mesmo que aconteceu com ele. Então, por favor, não entrem para essa estatística. Não façam parte da estatística das pessoas que perderam a visão. Não tenha nenhum tipo de prejuízo com o bem mais precioso que você tem. Valorize a sua visão. Diabetes é perigoso. Diabetes tem jeito. Conseguimos resolver. Você se informa, você se educa, você muda seus hábitos e você vira uma pessoa muito melhor. E isso é possível de acontecer. Começa com um sintoma leve, uma coceira, começa com uma irritação, começa com algumas manchas passando na sua visão, ou pode não começar com nada disso. Tudo depende de você entender desde a base. Não adianta você achar que está tudo bem, continuar fazendo seu trabalho, e quando você aparecer para fazer algum tratamento, já ser tarde demais, como foi com o nosso paciente. Então, assim, que isso não se repita. Que você não queira só que seu filho fique curado, mas que você mesmo seja curado. Então, tome uma iniciativa e faça a diferença na sua vida. Como? Entendendo e compreendendo, ok? Então, como é que a retinopatia afeta a visão? De diversas formas. As formas mais graves são glaucoma, hemorragias dentro do olho, catarata, descolamento de retina, vazamentos dentro do olho, que é o edema macular diabético. Tudo isso são causas de formas graves de acometimento da visão. E tudo isso pode ser evitado. Em qualquer fase da doença, é possível que você melhore. É possível que você previna que piore aquele caso na sua visão. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Tem perguntas aqui do Facebook? Vocês podem ir perguntando que vai chegar um momento que eu vou parar e vou responder as perguntas do Facebook, tá bom? Tiana, Vera Mesquita, vocês que estão online aqui, muito obrigado pela participação. Vamos lá. Temos agora aqui mais perguntas do Facebook. O que piora? O que piora a retinopatia? Bom, pessoal, o primeiro fator que leva à piora da retinopatia, que leva à piora do que está ocorrendo dentro do seu olho, é, na verdade, o mau controle do diabetes. Então, a base de tudo é isso. Doutor, mas só como que eu controlo o diabetes? O que eu tenho que fazer? Você tem que identificar onde está falhando. Esse é o primeiro passo.
identificar as suas falhas. E isso está lá no meu livro, isso está lá, quem já recebeu o livro, já ganhou, já leu, já entende isso. Entender uma coisa, pôr em prática é outra. Você sabe de uma coisa? Você sabe que para emagrecer tem que fazer caminhada, mas você não faz a caminhada. Então não basta só você saber o que fazer. Você precisa fazer. E é muito difícil tomar uma atitude sozinho. Você saber e, na verdade, não conseguir dar o primeiro passo. Então, nossa função é essa, como médico, como profissional, é fazer você dar o primeiro passo. É fazer você avançar no rumo da vitória, no rumo do sucesso no diabetes. Não dá para aceitar mais perder a visão por uma doença que é totalmente prevenível. Tá ok? Não vamos aceitar. Eu não quero que vocês passem por isso. Como eu vejo diariamente as pessoas que ainda chegam tarde, mas quando chega, sempre há o que fazer. Então, não percam tempo, ok? Vamos continuar nessa luta sempre mesmo, tá bom? Então, o que piora é o mau controle da doença, hipertensão arterial, excesso de colesterol. O que mais, pessoal? Alguns tipos de alimentos, alguns tipos também de próprios medicamentos que tratam o diabetes, remédio para o diabetes, podem piorar também a retinopatia. Tudo isso pode piorar a sua visão. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, tá ok? Vamos ficar ligados e continuar com o nosso tratamento e com as orientações. Tá ok? Ontem tivemos uma live muito boa aqui, foi espetacular com o Dr. Ripalhano. Falamos muito sobre os cuidados da saúde mental, nesse momento agora, com o diabetes, em relação ao coronavírus. Foi muito interessante. Deu 300 e poucas pessoas que gostaram, participaram. Fiquei até 2 da manhã respondendo as mensagens todas. E assim, fiquei muito feliz porque realmente ajudou muitas pessoas. E já vou antecipar para vocês que na outra semana nós teremos uma live com um nefrologista, um médico especialista em rins, tratando só sobre nefropatia diabética. Então, nós temos o quadro Abra os Olhos para o Diabetes, que é um quadro que nós entrevistamos e debatemos o oftalmologista com outro especialista em diabetes de uma outra área. E agora nós conseguimos trazer para essa discussão, para esse quadro nosso, o nefrologista, um profissional de renome e que realmente se dispôs a participar durante 30, 40 minutos conosco, esclarecendo as principais dúvidas para ajudar a tanto as pessoas que têm diabetes e que não têm a oportunidade de fazer uma consulta sequer com um nefrologista. Tá ok? Vamos continuar aqui. Bom, como evitar? E agora, pessoal, como evitar a retinopatia? Como evitar que o diabetes atinja a nossa visão? Mas antes disso, estou gostando, podem curtir aqui, apertar no coraçãozinho do lado, é muito importante isso, muito coração, eu fico até emocionado, meu coração acelera um pouco quando vocês fazem esse comentário, isso, podem compartilhar aí, exatamente, é importante isso, tá ok? Muito obrigado, é importante para nós também que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Então, como evitar a retinopatia? Pessoal, em primeiro lugar, dentro do olho é um território que precisa de oxigênio. O nosso olho, na nossa retina, contém células, que são organismos vivos que precisam de oxigênio para respirar. Precisa de glicose, precisa de toda a estrutura mínima que um organismo precisa. E para que isso aconteça, precisa chegar sangue no nosso olho, sangue na nossa retina. E aí, o que faz chegar o sangue na nossa retina é o coração bater. O coração bate, impulsiona o sangue, e ele chega até a nossa retina, no fundo do nosso olho. E aí permite o nosso olho respirar e funcionar de modo muito harmônico. Mas acontece que uma doença chamada diabetes, acontece que o acúmulo de açúcar durante muitos anos ou meses, dependendo muito da quantidade, começa a destruir essa tubulação de sangue, esses canos, essas artérias, essas veias que chega no nosso olho. E, consequentemente, o sangue que não chega mais adequadamente no fundo do olho acaba gerando uma alteração na retina. E essa alteração na retina é a chamada retinopatia diabética. Doutor, o senhor está falando que se meu olho fosse uma casa e meu olho e minha casa tivesse com diabetes, a casa ia ficar sem água, a pia não ia chegar mais água,
O banheiro não teria lá no chuveiro água? Exatamente isso, pessoal. Essa é a comparação mais preciosa que existe. O nosso olho fica seco, ele fica sem sangue devido a essa destruição da tubulação que ocorreu pelo diabetes. E aí, o que tem que fazer? Melhorar essa tubulação. Como? Baixando os níveis de diabetes, controlando o colesterol. O que o colesterol faz nesse contexto? Ele ajuda também a obstruir. Ele ajuda também a entupir um pouco mais esse cano, essa tubulação líquida que preenche o fundo do olho. Além disso, a pressão alta. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, quando a gente tem pressão alta no nosso sangue, essa pressão alta gera um estreitamento dos vasos. Ou seja, a pessoa que tem, uma casa que tem uma pressão hidráulica muito alta, ocorre um estreitamento desses vasos e aí essa água não chega mais tão rápido assim. Ela não chega de modo bem eficaz. E aí gera mais dificuldade de chegada de sangue e mais isquemia e piora da retinopatia. Deu para entender? Então, se a gente conseguir controlar o diabetes, baixou o açúcar, regulou bem, controlou o colesterol, como? Existem medicamentos, existem dietas específicas, existe atividade física, tudo isso no nosso método Diabetes com Visão nós explicamos e disponibilizamos a cada um dos nossos alunos. Terceiro, se você conseguir controlar a pressão arterial. Eu medi a pressão, deu 12/8, mas tem hora que ela está 20. Então não tá bem controlada não. Existem testes específicos como MAPA, existe ainda o Holter, que avalia a questão do ritmo cardíaco também. Tem vários exames, vários meios que você precisa para saber se de fato a sua pressão do sangue está controlada ou não. Porque se ela não tiver, ela pode estar piorando o seu olho lá na retina. Deu para entender? Então isso é muito importante, tá bom? São as duas principais causas, pessoal, de irritação e de piora da visão. A pressão alta e o diabetes, tá bom? E isso tem que ser controlado de modo muito rápido para evitar as consequências futuras, tá ok? Agradecer aqui a todos pela presença, obrigado aí todo mundo, Flores também, a Maria, a Rúbia, obrigado Rúbia, sempre aqui presente, a Luana também lá de Brasília, muito obrigado pela presença, vamos continuando aqui, que é importante, temos muito conteúdo aqui hoje para explicar, ok? E aí, quais as consequências? O que vai gerar, então, essa alteração se não for tratada a tempo? Bom, pessoal, a retinopatia, os vasos alterados, não chegou sangue, e daí? O que vai acontecer? Essa retina e esse território do fundo do olho vai começar a ficar sem sangue, sem oxigênio, sem respiração. E aí, ela vai morrer? Não, ela busca um meio de sobreviver a toda essa estrutura de falta de oxigênio. E aí esses territórios da retina começam a produzir substâncias para produzir sangue para o olho. E essas substâncias produzem muito mais do que pequenos vasos. Começam a gerar sangramentos dentro do olho. Doutor, peraí. Então vamos lá. Meu olho é uma casa. Essa casa é preenchida por canos. Certo. Esses canos foram destruídos por uma doença que veio aí chamada diabetes. Certo. Partes da casa, que é meu olho, ficaram sem chegar água. O banheiro está sem água, o chuveiro está sem água. Certo. E aí agora, o próprio banheiro, e a própria pia e o próprio chuveiro começaram a querer produzir água por eles mesmos. Começaram, são organismos vivos, são células. E aí, ao produzir esses líquidos, essas águas naquele momento, acaba que produz muito mais do que deveria. Acaba que ocorre uma desregulação. A quantidade de água fica excessiva. E aí começa a inundar todo o olho, gerando sangramentos e hemorragias. Então, qual foi a base de tudo? Foi o diabetes. Lesionou, faltou água, eles mesmos começam a produzir sangue e aí começa a gerar sangramentos dentro do olho. E aí, o que nós temos que fazer? Essas são as consequências básicas. Sangramentos, descolamento de retina, áreas que ficam bastante inundadas com grandes quantidades de sangue devido a essa consequência do diabetes. Deu para entender? Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nas perguntas que eu farei questão de responder cada uma delas, como foi ontem. Demorei, fiquei até tarde para responder todas, mas foi um prazer muito grande poder responder e esclarecer. Porque uma dúvida
que você tenha e que é solucionada, muda a sua vida. Tido pela minha época de faculdade também, eu sempre perguntei muito, sempre tive muitas dúvidas e graças a Deus pergunto e aí eu aprendo muito com essas dúvidas que são retiradas. Então eu fico muito feliz de cada vez mais pessoas estarem engajadas conosco, estarem se conscientizando, já saberem o que é uma hemoglobina glicada, já saberem os riscos que o diabetes causa para a sua visão, já sabendo que existem 10 formas em que o diabetes atinge a nossa visão, já sabendo como preveni-las, entendendo cada vez mais o que vão dizer para a mãe de vocês, o que vão dizer para o pai, como orientar. Isso é um sonho, pessoal. Se um dia a gente conseguir que as pessoas se unam, que as pessoas fiquem juntas, uma ajudando o outro, uma ajudando para que o outro não perca a sua visão, não perca a sua saúde, e isso apenas com conhecimento. Ou seja, as pessoas estudam, se dedicam a vida toda, como eu me dedico a vida toda para cuidar disso, e agora eu posso compartilhar tudo que eu aprendi nesse momento, ajudando as pessoas. É isso que nos realiza, é isso que nos dá mais motivação para continuar, nos faz acordar cada dia mais cedo e dormir cada dia mais tarde. Feliz porque estão ajudando as pessoas e contribuindo, de certa forma, para que elas tenham mais saúde e uma melhor visão. Tá ok? Vamos continuar, que ainda tem muita pergunta, pessoal. Compartilhem, continue aí, que nós estamos aí já batendo nossa meta. Vamos compartilhar, cada um que está aqui dentro, por favor, compartilhem, curtam aqui a nossa live de hoje, do nosso quadro Dr. Álvaro Responde, tá bom? Hoje é um dia de tirar dúvidas e o tema é retinopatia diabética. Dúvidas sobre esse assunto, podem perguntar que eu vou responder na hora que vocês fizerem, tá bom? Vamos lá. Vou responder agora aqui as dúvidas do Facebook. Vera Mesquita, Tiana, Júlio, tudo bem? Vamos lá. A Vera Mesquita, vamos lá. Vera, obrigado, boa noite. Pode fazer sua pergunta. Meus olhos ardem muito e lacrimejam. Isso tem a ver com alimentação e diabetes? Sim, é uma das principais alterações do diabetes, das formas leves. Então, temos as formas leves e as formas graves que o diabetes atinge a visão. Doutor, mas diabetes é açúcar do sangue. O que tem a ver com o olho? Tem tudo a ver. Já é a terceira causa de cegueira no mundo. Cega. Diabetes faz você perder a visão. Então, o diabetes tem tudo a ver com seus olhos. E causa lacrimejamento? Sim. Causa ardência? Sim. Porque causa olho seco. Então, causa uma alteração na superfície do olho. Então, é importante que você está coçando o olho, pode estar relacionado com diabetes, sim. A alimentação é um pilar, é um desafio. Comer bem, se alimentar na hora certa, é um desafio para todos nós. A gente tem multitarefa, a gente faz muita coisa. Cada pessoa na sua área, na sua profissão, no seu propósito, e aí acaba realmente deixa de lado um pouco a alimentação. Mas nesse caso, ardência no olho, como a Vera perguntou, e a Tiana também perguntou, a alimentação e lacrimejamento tem tudo a ver. O que fazer? Existem alguns tipos de alimento que melhoram a produção da lágrima no olho. Alguns tipos de óleo, alguns tipos de alimentação. E aí a doutora Raiza que vai poder explicar isso melhor, que é nutricionista, médica, e ela tem uma habilidade, um conhecimento muito vasto nessa área. E ela vai poder explicar. E depois a gente vai fazer uma live ainda, e ela, uma surpresa para vocês, sobre alimentação e questão do diabetes. Então, eu fico muito feliz com essa pergunta, mas sabendo que pode estar relacionado, sim. Mas a principal causa não é essa. A principal causa é o uso excessivo de celular, o uso excessivo de telas de computador. Isso tudo existe uma estratégia para isso, tá? Você pode usar um óculos específico com uma proteção Blue Control, ou seja, uma proteção que filtra essa luz azul, essa luz que é emitida pelo celular, pelos tablets e pelos computadores, que fazem muito mal para a nossa retina. Ou você usa um óculos com essa proteção, ou ainda você deve evitar, né? Usar pouco tempo, dar uma pausa, depois, o que é mais difícil, né? Nossa vida hoje é celular, nossa vida hoje é computador, e isso é o que foi acontecendo ao longo da vida, e por um lado é muito bom. Se não fosse isso, a gente não estaria agora aqui nesse momento, podendo conversar aqui de casa. Eu estou aqui no escritório, mas podia estar em casa, em contato com cada um de vocês, podendo contribuir de alguma forma com a saúde, tá bom? Então, obrigado, Júlio também, o Jefferson. Muito bom. Essa ardência nos olhos, nos dois olhos, ou pode ser apenas em um? Pode ser apenas em um. Uma excelente pergunta. Pode ser apenas em um dos olhos, né? Na verdade, essa ardência é mais comum que ocorra nos dois olhos, porque a alteração é sempre mais
próxima e pode ocorrer nos dois olhos. Mas para ocorrer em um olho só, aí já não tende a ser pelo diabetes. Já pode ser alguma outra alteração. Alguma outra, por exemplo, um corpo estranho, pode ser que você tenha um pterígio, aquela carnezinha no olho crescendo, que torna esse olho mais sensível do que o outro. Pode ser uma conjuntivite, pode ser algum ressecamento específico nesse olho por um trauma antigo, por um acidente, com químicos, por exemplo. Então, pode ser outros fatores, mas prioritariamente, a lesão do diabetes no olho, que gera coceira, ocorre nos dois lados, de modo bem simétrico, bem parecido um olho com o outro, tá bom? Uma excelente pergunta aqui do nosso amigo Dr. Jefferson, meu amigo demais. Então vamos lá. Temos aqui algumas perguntas aqui em cima, da Rúbia, vamos lá. O Anapolino também, a própria Samara. O Alex ficou até tarde ontem, perguntou muito, não foi, Alex? Então gostei demais, também é uma pessoa muito próxima a nós, um aluno. Estou conseguindo ouvir agora? Estão falando que o áudio está um pouco baixo. O áudio está baixo aí no Instagram. O Renan também, que é meu aluno de medicina. A Ana Vivian. Doutor, o ceratocone pode piorar quando a pessoa tem diabetes? Há alguma relação entre essas doenças? Uma excelente pergunta, Ana Vivian. Eu dei uma entrevista uma vez para a Rádio Timbira. Está lá no meu canal do YouTube. Ana Vivian, você pode ir lá, mas vou te responder agora. Mas você pode ir lá que você vai poder acompanhar essa entrevista inteira. Foi 30 minutos de entrevista para a Rádio Timbira, eu explicando exatamente tudo sobre ceratocone e também explicando sobre a relação do ceratocone com diabetes. Por incrível que pareça, nem tudo no diabetes é ruim, pessoal. Doutor, o senhor está falando que o diabetes não é ruim? Nem tudo é ruim no diabetes. O ceratocone, por exemplo, alguns estudos já mostram que o diabetes pode ser um fator protetor no ceratocone. O diabetes pode ser um protetor no ceratocone. E a explicação é que o ceratocone é uma alteração da superfície aqui da córnea, na parte da frente do olho. O diabetes atinge mais a parte do fundo do olho, que é onde tem vaso sanguíneo. A córnea não tem vaso sanguíneo, não chega sangue nela. Ela respira por difusão, não chega sangue aqui. E como é? Por isso mesmo. Então, o diabetes pode atuar por um fator protetor ainda do ceratocone. Estudos controversos aí sobre esse assunto. Mas é como se o diabetes pudesse enrijecer mais a córnea e protegesse do ceratocone. Deu para entender? Então, o diabetes é fator protetor no caso do ceratocone. Tá bom? Obrigado. Se quiser, depois fale comigo. Eu te mando o link dessa minha entrevista, que eu expliquei tudo isso aí com mais detalhes, em 30 minutos, lá na Rádio Timbira, aqui por todo o estado nosso do Maranhão. Tá bom? Vamos continuar aqui. O Luiz também, muito obrigado. Marcos, Napolino, Jana, aqui o Wilton, a Provi. Tem um amigo que fez 3 aplicações e continua sem enxergar. A glicemia dele está 88. Provi, nesse caso, o que tem que se fazer? As injeções servem para enxugar um vazamento que tem dentro do olho. Então, o diabetes gera alterações e essas alterações geram vazamentos. Lembra daquele cano que foi alterado? Esse cano que foi alterado, ele pode romper e virar um sangramento, ou ele pode só aumentar a permeabilidade dele, os poros dele. Então, ele começa a vazar. Vazar e vazar. E esse vazamento, no nível central da visão, ele é tratado com essas injeções mensais. Doutor, fez 3 injeções e não melhorou. Tem outra causa por trás. Não era só o vazamento. Pode ter uma outra alteração. Pode ter catarata, pode ter descolamento de retina, pode ter hemorragias, podem ter já uma isquemia, ou seja, uma morte daquela parte central da visão. Tudo isso pode estar relacionado e tem que ser avaliado de modo bem criterioso. Mas geralmente a injeção melhora e muito a visão, mas muito, muito mesmo, tá? Quando é indicada na hora certa e para a pessoa certa, tá bom? Então é muito importante que a gente fique atento a essa questão. Uma boa pergunta, obrigado por fazê-la. Temos a Rubia aqui, obrigada por sua dedicação, obrigado eu, acredito você, espero ter ajudado e contribuído aí com informações. Hoje recebi uma paciente nossa que entrou no nosso grupo, no nosso Diabetes com Visão, de Rondônia. Paciente de Rondônia, pessoal, de Ji-Paraná. Quem conhece aqui Ji-Paraná? Uma cidade de Rondônia, com diabetes também, caso avançado, e vai participar aqui do nosso programa do Diabetes com Visão. Tá bom? Então é muito interessante que a gente continue assim,
promovendo informação, juntando pessoas que tenham o mesmo objetivo, que queiram cuidar. Você não tem ideia de como a gente se apaixona. Pessoal, doutor, o senhor está apaixonado? Sim, sou apaixonado pela minha esposa, claro, mas apaixonado pelo diabetes. Apaixonado pelo diabetes e pela visão. Porque quando você consegue transformar uma pessoa, você quer transformar 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Porque você vê um caminho. Você vê um caminho que dá resultado. Você vê que o seu estudo, a sua dedicação, você consegue pôr em prática e interferir diretamente na vida das pessoas. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Você poder, na sua profissão, que você estudou, você novo como eu, ainda poder ajudar tantas pessoas que tinham idade de ser meu avô, minha avó, pessoas que têm idade de ser meu pai, pessoas que podem ser meu irmão, da mesma idade, até mais novos do que eu, e eu poder contribuir através de conhecimento e informação, isso me deixa muito feliz, muito realizado a cada dia mais, tá bom? Vamos continuar, tem muitas coisas para a gente responder ainda no nosso dia de hoje, tá ok? Temos aqui um pedido aqui para participar, a Lígia também, vamos lá, a Raíssa, muita gente aqui falando também, aqui a Tatiana também, Tatiana Micaeli, sinto muita coceira, por que será? Bom, eu já falei, a coceira no olho pode estar relacionada com diabetes, é uma das formas leves que o diabetes causa acometimento na sua visão. Você vai ser capaz de identificar junto comigo aonde está o problema, se o seu problema de visão está na forma leve ou se está na forma grave. E isso você vai conseguir entender com o diabetes consciente, viu? Obrigado pela pergunta. Aqui a Marineudes falando que o áudio está ótimo, então tá bom. Eu até estava falando um pouco mais alto, para tentar alcançar vocês. Aqui o Robson, o Everett também, Rúbia. O que eu acho muito ruim no diabetes, pergunta da Rúbia. O que eu acho muito ruim no diabetes é a hipoglicemia. Sempre acordo de madrugada com hipoglicemia. Pessoal, nós temos um capítulo do meu livro falando sobre sinais de alta e de baixa glicemia, ou seja, de hiper e de hipoglicemia. Explicando tudo, explicando como você identifica. E esse livro é gratuito, vocês podem pegar, eu quero que vocês leiam, que vocês mudem, se transformem a vida de cada um de vocês. Então, o principal é que você saiba que isso não é normal. Não é para ocorrer hipoglicemia. Não é para ocorrer. É porque tem um desajuste aí. Não é para existir hipoglicemia em nenhuma hora do dia. Então, precisa haver um equilíbrio aí. Você precisa identificar um pouco o que está acontecendo para te levar à hipoglicemia. A visão fica escura, dá vontade de desmaiar, você se sente fraca e na hora você pode até chegar a esse ponto de desmaiar. Então, assim, a hipoglicemia é uma das piores coisas que pode acontecer e que nos informa muita coisa, informa que não está bem regulado e dá para controlar. É só você anotar a hora da hipoglicemia, fazer uma retrospectiva do que causou, do que você se alimentou, do que você comeu, e a partir daí você irá de fato identificar, juntamente com o acompanhamento médico, te orientar, ajustar as doses e para que você possa ter um resultado favorável, tá bom? Muito obrigado, Rúbia, é isso aí. Não tomo insulina à noite, de manhã a glicemia está alta, só tomo insulina à noite, me acordo de madrugada com hipoglicemia. Ajustar. Precisa ajustar, como eu disse, para que você não passe mais por esses momentos de aflição, esses momentos de hipoglicemia, tá bom? João Marcelo aqui também, querendo participar. Aqui, João Marcelo. Quer participar aqui o João Marcelo. Vamos ver se a gente consegue chamar ele para participar conosco. Bom, é isso. Temos aqui algumas perguntas aqui também do Facebook, dizendo que está tudo bem, o áudio está bom. Bom, então isso é retinopatia diabética. Pessoal, e o tratamento, então? Como é que a gente trata a retinopatia diabética? Bom, ela pode se manifestar com vazamento, no caso de um edema macular diabético, trata com injeções, com aplicações de remedinho dentro do olho, que vão atuar e vão poder restaurar aí a fisiologia, restaurar a harmonia dentro do seu olho, para que você retome a sua visão. Já em casos avançados, onde há sangramentos, onde há proliferação, onde há vasos e sangue espalhados por todo o território de dentro do olho, você tem que fazer duas condutas. Em primeiro lugar, a aplicação de laser. Imagina, pessoal, o cano está todo vazado.
O cano está todo levando a rupturas, sangramentos. Temos que cauterizar esse cano, soldar. E ao soldar, você faz uma aplicação de laser. Pra você ter uma ideia, em toda a população, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não fazem essa aplicação de laser. E isso é uma coisa que realmente nos preocupa muito e deve ser parado para a gente refletir um pouco sobre isso. Por que uma pessoa que se aplicasse esse laser a tempo, como eu tenho milhares de pessoas que eu acompanho que foram assim, dessa forma, infelizmente, o laser ele consegue salvar muito a visão. Ele consegue preservar e evitar que haja uma progressão mais rápida da doença. Isso é comprovado em diversos estudos internacionais, em todos os clinical trials. Isso é explicado, pessoal. O laser é fundamental. O laser não dói. O laser é uma coisa que é aplicada rápida, 10 a 15 minutos no máximo. E ele consegue ter um resultado bem permanente. Então, se você tem diabetes avançado, laser. Retinopatia diabética avançada, laser. Se você tem retinopatia diabética inicial, acompanhamento, correção dos fatores. Você precisa melhorar. E para melhorar, você precisa de acompanhamento. E esse acompanhamento nós fornecemos, nós temos técnica, temos estrutura para te dar todo o suporte que você precisa. E para isso, o mais importante é a base, é a informação. E é baseado nisso que cada paciente, que cada aluno do Diabetes com Visão tem feito, tem participado e tem se transformado, né? Esse é o último estágio do nosso curso, é que as pessoas se transformem, na verdade, em compartilhadores, em educadores, pessoas que realmente possam ajudar outras pessoas a superar o diabetes na sua visão. Deu para entender? Então, basicamente, é isso que tem que acontecer. Doutor, a minha mãe perdeu a visão, será que eu tenho que perder também? Absolutamente. Pelo amor de Deus, não era nem para ela ter perdido. Que dirá você, que é um filho, que é mais orientado, que está agora aqui conectado, que consegue se adequar bem, que consegue pesquisar, consegue se informar, pedir opinião, tirar dúvidas. Isso jamais pode acontecer. Ainda digo mais, você não vai perder a visão. Você não vai ter que passar pelo que os seus pais ou tios ou alguns parentes mais idosos passaram, infelizmente. E vai poder ajudar ainda outras pessoas. Pessoas que precisam. Uma omissão, ela custa mais do que um excesso. Deu para entender? Você se omitir de uma coisa que você pode, que você tem que fazer, isso te custará muito mais caro. Então você tem que fazer. Nem que às vezes seja demais, mas faz. É melhor do que não fazer. Vocês acham que é todo dia que eu estou aqui na live, que eu tenho que fazer live? Pessoal, cada pessoa que ouve uma mensagem nossa, eu recebo aquele meu WhatsApp. A minha equipe aqui sabe como é que funciona. Então é muito importante a gente continuar fazendo isso. Isso faz diferença na vida das pessoas. Isso ajuda, isso motiva, isso dá esperança. E é isso que a gente tem que fazer. Vocês vão ver, quando eu parar de fazer as lives, como vai ser. Então, assim, infelizmente, ainda precisamos de acompanhamento com informações, e sempre com entusiasmo e com esperança de que tudo pode melhorar se nós fizermos as coisas certas. E para isso temos que andar juntos, caminhar juntos. E eu faço minha parte daqui e vocês fazem a parte de vocês aí do outro lado. Tá bom? Temos aqui mais perguntas da Rubens para a gente finalizar. Doutor, pela orientação, você é um anjo enviado por Deus. Obrigado. Pois pelo que vejo, você realmente se preocupa mesmo de estar bem com as pessoas. Com certeza. Não se preocupe, a minha realização é a realização de cada um de vocês. A minha maior satisfação é ver o resultado dos meus pacientes e é ver cada paciente meu entusiasmado de ajudar os demais. Isso faz parte de uma corrente que nós fazemos para ajudar as pessoas. Se cada um fizer isso, pronto. Aí vai dar tudo certo. Tá ok? Pessoal aqui do Facebook, também quero agradecer muito pela presença, muito obrigado mesmo. Já passamos aqui do horário da live e amanhã teremos mais. Amanhã teremos uma live muito importante, pessoal, interessantíssimos. Fiquem de olho aqui nas nossas redes sociais, aqui no Facebook. Fique de olho também aqui no nosso Instagram, porque nós iremos informar amanhã. O assunto será outro, será um assunto específico sobre os erros. Um erro que você vai deixar de cometer amanhã com o seu diabetes. E aí amanhã eu vou dizer, e vocês podem acompanhar, que nós estamos nessa maratona de lives, maratonas de conhecimento, de informação, de coisas boas, para que a gente possa aprender e não perder a visão mais pelo diabetes, tá bom?
Aqui só mandar aqui um abraço para o meu amigo Alan. Operei o Alan faz quase 2 anos. Operei ele de retina, um descolamento de retina, um grande amigo nosso. E um forte abraço para você. Parabéns pela sua recuperação e por ser um jovem sem destemido e batalhador. O Sebastião também, um paciente da Paraíba, que eu operei também de retina, descolamento de retina. Doutor, você é um grande guerreiro e faz toda a diferença para os seus pacientes. Obrigado, doutor, por tudo que faz de bom pela sua amizade, Obrigado, seu Sebastião. Obrigado mesmo. Torço muito pela sua recuperação, né? É aquela questão de o que você faz para a pessoa, quando é de coração, quando é sincero, passa anos e fica. Isso é o que vale. Convido vocês a estar mais próximos de mim. As vagas estão encerradas do Diabetes com Visão, mas iremos abrir novas vagas em breve para que quem quiser estar mais próximo, quem quiser participar de uma corrente do bem, de uma coisa boa do Diabetes com Visão, estará convidado para caminharmos juntos. E não só se autoajudar, né? Não só melhorar o seu diabetes, mas também poder ajudar e contribuir com outras pessoas. A Lígia Brandão também, muito boa sua orientação, você é um anjo enviado de Deus. Obrigado, Lígia, muito obrigado mesmo, tá, o Fábio. E assim vamos encerrando o nosso quadro de hoje, o Dr. Álvaro Responde, muito obrigado. Para aqueles que não conseguiram assistir, essa live vai estar aqui no canal do Facebook, Álvaro Bruno Botetuí, vocês podem adicionar e vai ser um prazer que vocês acompanhem, compartilhem, deixem as mensagens de vocês, as perguntas e as sugestões para que eu possa continuar produzindo mais conteúdo para ajudar cada um de vocês. Tá bom? Obrigado mesmo no Facebook, obrigado, Júlia, Léo, todo mundo aqui. Tem uma pergunta aqui para a gente finalizar. O Léo Acelino. Doutor, quando me levanto de manhã, quase não consigo ver direito. Vejo embaçado. E aí? Embaçamento visual pela manhã. Isso nós vamos falar. Acompanhe, Léo. Isso pode ser alterações causadas pelo diabetes. Pode ser simplesmente porque você está dormindo com o olho um pouco aberto. Ou então, realmente, se isso melhorar ao longo do dia, pode ser apenas porque o seu olho fica sem respirar um pouco durante o período noturno. Isso é comum. E quando a pessoa tem alguma doença na córnea, alguma alteração, isso pode ocorrer logo pela manhã. Então é bom ficar acompanhando, é bom fazer o exame do diabetes, ver que tipo de diabetes que você tem, como que está o controle. Tudo isso é fundamental para que a gente possa chegar a uma conclusão, Léo. Tá bom? Acompanhe amanhã nossa live, mesmo horário, 7h30 da noite. Encontro marcado aqui com todos vocês. Ariel, um abraço, obrigado pela participação. Tchau, Facebook.